Um bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão na Epístola de Paulo a Tito, um jovem pastor, e ele continua dando instruções sobre como dirigir aquela igreja na ilha de Creta. Aliás, são várias igrejas e Tito foi direcionado lá para terminar algumas coisas que ficaram por fazer naquela igreja, conforme as instruções de Paulo. Tito, um jovem dedicado ao ministério que lhe foi confiado. Eu sou muito fã de Timóteo e de Tito, porque são dois jovens pastores que entregaram suas vidas ao ministério, sendo orientados por Paulo, sendo mentoreados por Paulo. Nossa, eu sou fã de jovens assim que se entregam mesmo na obra do Senhor. E eles fazem uma obra numa seriedade incrível. Vamos lá no capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha só como é que começa o capítulo 2. Falar o que convém à sã doutrina. A nossa fala é algo impressionante. Ela deixa um cartão a nosso respeito. Você acha que o jeito que você fala deixa uma impressão sobre você? É claro que deixa. As pessoas notam como você é pelo modo que você fala. Se convém a sã doutrina, se é do modo que convém falar. As pessoas notam se você fala conforme a sã doutrina ou não. Se você tem um falar sadio ou não. As pessoas notam se vai ali um homem de Deus, uma mulher de Deus ou não. Eles podem até usar esses jargões. Nossa, essa pessoa só sabe falar de coisas de Deus. Ou essa pessoa tem um falar diferenciado. Essa pessoa tem um falar diferente. Essa pessoa tem palavras boas para dizer. Enquanto que nós vivemos numa sociedade vingativa, falar sobre a sã doutrina é falar o contrário, e na contramão dessas pessoas que falam sobre vingança o tempo inteiro. Falar conforme a sã doutrina é isso. Se alguém fala para você, eu tenho vontade de bater, eu queria que fulano morresse, e você dizer, não, não é assim que se faz. Outro dia eu estava conversando com a dona dessa casa, e ela falando em vingança. E eu falei o versículo de Gálatas que diz assim, cuidado, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E foi o suficiente para ela se calar, porque é a palavra de Deus. Responda como Jesus respondeu ao diabo no deserto, conforme a sã doutrina. E é por isso que no capítulo de ontem, Paulo diz assim para Tito, que o presbítero, o diácono, aquele que almeja algo, diz assim, apegado à palavra fiel. Isso é uma das características. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E no capítulo 2 ele começa, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
maravilhoso. Cada dia a palavra me surpreende mais ainda. Cada dia eu aprendo muito mais na palavra de Deus. E eu fico com a palavra. Aí ele vai falando para várias faixas etárias. E eu quero ir aqui no versículo 7 e 8, quando ele diz assim para Timóteo: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Eita, amados. Paulo estava falando de várias faixas etárias e como se comportarem. Aí chegou a vez de Tito. Como ele se comportar como um jovem. Ele pegou Tito para dar o exemplo de como um jovem deve se comportar. Que ele mesmo deveria ser o exemplo para os demais jovens. Ele como jovem e como pastor jovem daquela igreja. E serve para nós, jovens ou não jovens. Torna-te pessoalmente você. É para você mesmo que está vendo esse vídeo. Torna-te pessoalmente padrão. O que quer dizer padrão? Modelo a ser seguido. Torne-se esse modelo a ser seguido pelas outras pessoas. De boas obras. Faça aquilo que é bom. Não para ser aplaudido pelas pessoas. Não para aparecer numa selfie fazendo o que é bom. Não para ganhar curtidas no Facebook. Mas para fazer a vontade de Deus que está aqui na palavra. Para cumprir aquilo que Deus disse. Padrão de boas obras. Para que os jovens, os que não são jovens, olhem para você e façam a mesma coisa que você está fazendo. No ensino, integridade, reverência. Irmãos, o exemplo é ouro. O que seria integridade? Honestidade. Mostra honestidade no ensino. Ensina aquilo que é honesto, aquilo que é reto. Doa quem doer. Fale sempre a verdade. Fala o que Deus mandar você falar. Ensina o que tem para ensinar. Porque essa palavra viva e eficaz é a que salva, é a que cura. Linguagem sadia. Nós temos que ser exemplo, irmãos, de uma linguagem sadia, não obscena, não destrutiva. Tem gente que só fala para ofender. Tem gente que só fala para machucar. Irmãos, vamos ter uma palavra boa para dizer às pessoas. Vamos ter uma palavra boa para levantar a pessoa. Uma palavra otimista para levantar a pessoa. Não para derrubar ainda mais. Eu sou prova fiel nessa vida, que palavras boas levantam as pessoas, ajudam a levantar quando está caído. Palavra sadia e irrepreensível. Quer dizer, não minta. Não seja um mentiroso. Aqui vem de novo, repreendendo por causa das pessoas de Creta, porque eram conhecidas como pessoas mentirosas. E está mais uma vez alertando para a questão da mentira. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Que nós não venhamos a dar lugar ao diabo.
para dizer nada ao nosso respeito. Que sejamos padrão, bom exemplo nessas coisas que foram ditas. Que o nosso falar, que as nossas ações sejam de conformidade à palavra de Deus. Que sejamos modelo em tudo daquele que é nosso Senhor, Cristo Jesus. Que Deus dê um dia maravilhoso para vocês. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.